Fala galera dos Geeks, hoje aqui no canal nós vamos falar do livro do Stephen King, Mr. Mercedes. O livro conta a história de uma série de assassinatos ocorridas numa fila de emprego, quando um homem pega uma Mercedes e avança sobre a multidão, matando várias delas. Depois ele já entra na história do policial Bill Hodges, que foi um dos investigadores do caso, mas que ele não conseguiu resolver o caso. Ele não conseguiu prender a pessoa responsável por esses assassinatos. Diferente do que estamos acostumados a ver nesses livros de ação, em que o personagem principal, o assassino, é revelado apenas no fim do livro, o King não faz isso não. Ele já começa a contar no começo do livro quem é o assassino. E assim ele entra na mente desse assassino e mostra o porquê ele fez isso e quais as perspectivas, quais os sonhos, quais os desejos e o porquê ele está nesse caminho de assassino, nesse caminho de mortes. O Bill Hodges, que é o policial responsável pela investigação do caso, quando a Mercedes avança sobre a multidão, ele está muito triste, ele está muito decepcionado, ele largou a polícia. E ele fica em casa pensando sobre quem fez isso, sobre o porquê ele não conseguiu descobrir, o porquê ele não conseguiu resolver o caso. Mas mal sabe ele que esse assassino passa pela frente da casa dele várias vezes vendendo sorvete. Eu posso contar isso aqui porque não é um spoiler. O King já conta no começo do livro, ele já mostra quem é o assassino. Isso não chega no fim do livro, é no começo do livro, então isso não é um spoiler. Esse assassino passa várias vezes na casa se deliciando por ver o policial triste, por ver o policial decepcionado. E ele resolve reabrir o caso. Ele manda uma mensagem, claro que sem assinatura, para o policial e o policial resolve retomar o caso. Ele manda uma mensagem com um código e uma senha, com um site de bate-papo na internet, e lá começa o desenrolar de toda essa história. O Bill Hodges resolve reabrir o caso, mas ele não procura a polícia. Ele decide conversar com o assassino por meio desse bate-papo. Só que nessa carta tem vários problemas em relação a palavras que esse assassino escreve e que chamam a atenção dele. Palavras que escreve de forma errada. E é nos pequenos detalhes que o Bill vai investigando aos poucos o porquê disso aconteceu, o porquê dele não ter descoberto. E em contrapartida, o King vem trazendo a história desse assassino Brady, que ele tem uma mãe alcoólatra, e esse é um dos motivos. Ele não cresceu numa família certinha, ele não cresceu num lar perfeito. Então, por esse motivo, ele acaba se tornando um assassino. Mas ele também não tem problemas ali relacionados à família dele, à morte do irmão dele quando era pequeno, que você vai descobrir aí no livro o porquê que o irmão dele morreu, mas que ele tem um envolvimento junto com a mãe dele pela morte do irmão. Um ponto muito interessante do livro é essa questão do King, de começar a escrever a ação. Acho que o King mudou um pouco o estilo dele. Se você pegar os livros mais antigos do King, o Misery, Escuridão Total Sem Estrelas, é um estilo totalmente diferente dos últimos livros que o King escreveu. Tanto o Mr. Mercedes quanto o Revival tem mais uma questão de suspense. O Mr. Mercedes uma questão muito mais policial do que terror em si. E essa questão é boa e ruim, essa mudança do King. Porque quem está acostumado com o estilo do King de terror, de ficar com medo, de não conseguir dormir, de ficar com aquela tensão durante todo o livro, vendo aquele terror do King, aquele envolvimento por parte do terror, não vai achar isso no Mr. Mercedes. Não é um livro de terror, é um livro muito mais policial. Mas nem por isso o King perde a qualidade literária de escrita dele. Isso que é o mais interessante, o King não ter perdido a mão nos livros dele. É interessante ele ter mudado de terror? Não sei dizer. Eu gostava muito do estilo, do jeito que o King escrevia. Muita gente acha que o King é um pouco maçante pelas histórias dele. Ele é muito detalhista nas histórias. Se você pegar o It, se você pegar o Under the Dome, Sob a Redoma, são livros com muitos detalhes, mais de 1000 páginas. Às vezes você vê que tem alguns detalhes que nem seriam tão essenciais assim para você entender a história, mas o King é necessário. O King acha necessário fazer isso e ele faz isso nas histórias dele. O Mr. Mercedes será uma trilogia. Esse é o primeiro livro lançado aqui no Brasil, mas vão ter mais 2 livros na sequência. E é claro que ao longo do livro a história gira em torno dessas conversas entre o Bill, que é o policial, e o Brady, que é o assassino. Ele não satisfaz com as mortes através da Mercedes quando ele atropela várias pessoas.
Depois ele começa a conversar com o Bill, que ele vê que o Bill começa a descobrir alguns detalhes dele e uma hora vai conseguir chegar nele, ele fica sem saber o que fazer. E ele já começa a planejar um outro tipo de assassinato em um show. Ele está pensando em explodir esse lugar onde vai ter o show, um show que está recheado de crianças. E uma das crianças que está lá é muito importante nessa história, porque ela é irmã de um dos principais amigos do Bill. A história é muito interessante, a história envolve muito o leitor. Você vai começar a ler o livro, você vai querer passar páginas, páginas, páginas até chegar o desfecho. É claro que como é um livro trilogia, ele chega num desfecho já preparando para um segundo livro. Não é um desfecho total da história. Você fica com aquele desejo de querendo mais, querendo mais, querendo mais. Mas isso é muito bom para quem gosta de ler e para quem gosta das histórias do Stephen King. Então fica a dica, para quem gosta de romance policial, para quem gosta de Stephen King, vale muito a pena ler o Mr. Mercedes. Ele sai totalmente daquilo que você está acostumado do terror, mas ele entra numa área policial e o King, mais uma vez, escreve com uma maestria uma história que consegue prender o leitor até o fim. Valeu, galera! Hoje ficamos por aqui com a dica de livro Mr. Mercedes.